nossa força, aleluia, aleluia, aclame ao Senhor, se alegre no Senhor nessa noite, em nome de Jesus, Santo Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim.
Quando nós levantamos as nossas mãos, independente da circunstância que nós estamos vivendo, e nós dizemos, como essa canção: aclame ao Senhor. A minha alma consegue ver. Quando nós vamos para o Salmo 23 e nós ali contemplamos o Senhor, não qualquer coisa, mas nós contemplamos o Senhor, a gente vai entender que é mais do que uma necessidade que temos. Fala comigo assim: o Senhor é tudo. Se Ele é meu pastor, nada me falta. Você entende que é mais do que ter o que você quer. Mais do que ter o que você quer. Às vezes você não consegue ver o que tem, ou não consegue valorizar o que tem, não consegue contemplar o que tem, porque não entendeu que o Senhor é tudo. E eu queria que você, essa noite, a gente vai cantar esse refrão mais uma vez, mas eu queria que você dissesse assim, ó: aclame minha alma ao Senhor. Veja minha alma, o Senhor, Ele tem sido bom para com você. Você pode dizer isso para você mesmo, diga assim: aclame ao Senhor, porque Ele tem sido bom. Eu fico imaginando se o Senhor mostrasse para nós quantos livramentos Ele já tem dado a nós. Nós temos motivo de sobra para levantar as nossas mãos e adorar com essa canção. Vamos adorar? Vamos cantar mais uma vez? Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Bem bonito, vá! Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Dê a maior salva de palmas que você puder a Jesus. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. Nós queremos em uma noite cheia do Espírito Santo, cheia da sabedoria de Deus. Aleluia. Obrigado, Lígia. Vamos chamar a Lilian, nossa diaconisa querida. Ela vai trazer a palavra de hoje, amém? Aleluia, glória a Deus. Levante as mãos para cá, vamos orar pela vida dela, Pai. Nós abençoamos a vida da nossa irmã mais uma vez, para que ela possa, Senhor, ministrar o nosso coração. Usa o Teu Espírito Santo de uma forma tremenda sobre a vida dela, para que ela possa trazer, Senhor, toda a direção para a nossa vida, para o nosso coração. Que ela seja poderosa agora nas ações e poderosa também através da Tua palavra. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor e eternas são suas misericórdias. Eu quero que os homens repitam comigo bem forte. Eu quero ouvir vocês. Eu sou príncipe do Senhor. De novo, vai. 1, 2, 3. Amém. Agora as meninas. Eu sou princesa do Senhor. De novo. 1, 2, 3. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo e maravilhoso. Quero fazer outro pedido para vocês.
Quero que vocês olhem para essa folhagem verde aqui. Essa aqui da porta. Agora eu quero que você feche o olho e você imagine uma folhagem verde que tem perto da tua casa ou na tua casa. Feche o olho e imagina. Pela manhã, cedo, o sol não está tão quente, mas a luz é intensa e o verde é lindo. E é um milagre. Pode abrir o olho. Será que você consegue perceber esses milagres na sua vida? Será que você consegue se declarar como um apaixonado por Jesus, uma apaixonada por Jesus, a ponto de ver no verde dessas folhagens aí perto da tua casa ou na tua casa a presença do Senhor te trazendo um presente novo todos os dias, que são as misericórdias dele, que são renovadas sobre nós a cada manhã, a cada novo amanhecer. Você entende o que é isso? Isso quer dizer que todas as manhãs, quando você acorda, você tem uma nova oportunidade de ter Jesus na sua vida, iniciando totalmente limpa ali naquele momento, as misericórdias dele renovadas nas nossas vidas. Sabe, é como se todos os dias nós tivéssemos a possibilidade de dizer: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, e eu te entrego a minha vida nesta manhã. Toma conta dela, conduz, é tua, e me diz o que é que eu posso fazer por ti este dia. Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. O livro de Provérbios é um livro de ensinamentos maravilhosos. É tão tremendo que você poderia realmente usar cada dia, fazer parte da tua leitura diária. Cada dia você lê um capítulo. E isso é muito tremendo. Nós vamos ver versículo a versículo hoje o capítulo 11 do livro de Provérbios. Eu vou estar aqui na versão NAA. Amém? Provérbios 11. Verso 1 diz assim: o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Aquilo que é errado, aquilo que é desonesto, o Senhor detesta, né? Ele gosta do que é justo, e o que é justo lhe dá prazer. Você pode imaginar uma coisa que te dá prazer, que você gosta? Pronto, aquilo que é justo, que é correto, alegra o Senhor, dá prazer. Verso 2: quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria, né? Quando Salomão pede ao Senhor sabedoria, ele recebe muito mais do que o que ele pediu, porque com um coração humilde ele pediu sabedoria. E olhe que Salomão tinha tudo para ser soberbo, porque afinal de contas ele não era o primogênito da casa, mas mesmo assim ele se tornou o rei. Verso 3: a integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá.
Quando você anda em retidão, você está fazendo segundo os princípios da palavra do Senhor. Até mesmo quando você não conhece. Você sabia disso? Porém, se você é falso, aquilo te destrói. Sabe por quê? Muitas vezes você deseja ser uma pessoa para que todos gostem de você. E aí, para que todos gostem de você, você se torna uma pessoa que você quer ser. Mas não é uma pessoa verdadeira. É uma pessoa falsa. Aí tem uma frasezinha que diz assim: você pode enganar alguém o tempo todo, mas você não consegue enganar todo o tempo. Há uma grande diferença, porque sempre vai ter um momento em que a máscara vai cair. Sabe, um momento em que você vai perder o controle, e aí aqueles que te cercam vão te conhecer como realmente você é. E aquilo vai destruir a você mesmo, porque vai quebrar confiança e vai quebrar por dentro. E que quebre mesmo, sabe? Porque às vezes, quando é quebrado por dentro, você tem a chance de se recuperar e se tornar alguém verdadeiro. 4. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Vamos para o 5. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. No momento de raiva, em que você tem grandes posses, você pode se tornar um destruidor. Então, de que servirá as tuas posses? Somente para a destruição. E aí a impiedade te cercará, o pecado te cercará. Na integridade, na justiça, o íntegro anda correto, anda em retidão. Mas o ímpio, ele cai. E cai pelos seus próprios erros, pela sua própria impiedade. Verso 6. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na própria ambição. Quando você tem uma vida correta, quando você busca ter uma vida voltada para Cristo, quando você busca ser cada vez mais parecido com Ele, porque o Senhor veio para nos ensinar, e muitas vezes nós esquecemos que Ele é exemplo. Muitas vezes nós esquecemos que aquele que morreu numa cruz por nós e disse: negue-se a si mesmo, é o maior exemplo de negar a si mesmo. Mas eu sou desse jeito. Eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu sou fleumático, eu sou melancólico. Você sabia que para cada uma dessas coisas há o pecado e há a cura? Porque você usar como desculpa o teu temperamento para o teu comportamento é pecado. Sete. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que esperava do seu poder se dissipa. O ímpio, aquele que vive em pecado, aquele que não conhece o Senhor, ou aquele que conhece o Senhor, mas tem uma vida de pecado, que legado deixa? Que exemplo deixa? Nossos comportamentos, nosso testemunho de vida são exemplos. Exemplos para os que estão ao nosso redor, exemplo para filhos,
para netos, para nossos próprios pais. 8. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. Você pode imaginar duas pessoas fazendo o mesmo trabalho no mesmo lugar? Sabe aquele seu trabalho que você acha tão difícil, mas que você faz como para o Senhor? Aquilo que o teu colega, que só reclama, deveria receber junto contigo, certamente não receberá, porque o patrão certamente honrará aquele que faz o melhor trabalho. Nove. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Muitas vezes é fácil falar de algo e destruir o outro, sem dar nem importância. Porém, se você tem conhecimento e você dá importância ao outro, aquilo é muito importante. Sabe por quê? Porque às vezes a gente passa por uma situação do tipo, você chega num supermercado e o caixa te trata mal e você devolve na mesma moeda. De que vai adiantar aquilo? Porque você não tem o conhecimento do que está passando aquela pessoa. Sabe, é muito melhor você tratar bem, mesmo sendo tratado mal, do que você trocar na mesma moeda. A primeira coisa, no mínimo, que vai acontecer é você ficar no nível maior do que aquele que está se rebaixando e te tratando mal. Porque a verdade é essa: quando tratamos o outro mal, nós nos rebaixamos a um nível de pedra, de unha encravada. Não vale a pena. 10. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Esse versículo é muito interessante, porque ele pode muito bem ser usado como desculpa para você ficar falando de alguém que não é uma boa pessoa, e aí se dá mal, e você fica lá achando bom. Essa alegria aqui, ela é diferente, é referente ao comportamento. Você está entendendo? Pelas pessoas, por todos, sabe? Nós muitas vezes nos manifestamos contra governantes, contra líderes e tal, e nós esquecemos que são pessoas pelas quais Jesus morreu e pelas quais nós também precisamos orar por eles. As consequências do erro das pessoas, elas serão sofridas. Não tem como não acontecer, porque se você comete o erro, a consequência da sua escolha, ela vai acontecer, sabe? A colheita da tua semente é inevitável. 11. Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. É uma versão misturada com uma tradicional, mas ela é bem clara em relação aos dias de hoje. Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Hoje em dia, muito quer se trocar a mentira como se fosse verdade, né? E você
nós temos a necessidade de estar observando, para que sim, aquilo que abençoa seja exaltado, e não receber coisas más, que às vezes nos enganam, mentiras transformadas em verdade, como se fosse verdade, venham ocupar nossas mentes. Eu venho lembrar, sabe de uma coisa? Desculpas. Sabe aquela frase? Desculpa é uma mentira disfarçada de verdade. É bem verdadeira. Cuidado com as suas desculpas. Quando você estiver dando desculpa, não foi uma desculpa, era porque aconteceu mesmo. Tá bom, quando você estiver dando um que aconteceu mesmo, observa se você não está transformando uma mentira em verdade, sabendo que uma mentira, mesmo que disfarçada de verdade, jamais será verdade. 12. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. Isso me lembra aquela frase que também está aqui em Provérbios. O tolo calado passa por sábio. É bem assim. Falar mal do seu próximo, tenha cuidado. Sabe, às vezes a gente faz sem querer, porque às vezes a gente quer até ajudar. Irmão, eu queria orar por fulano, ele está se comportando mal, isso, aquilo outro, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, sabe, você só fala, mas orar que é bom. Será que na hora que você está orando, você se lembra do problema do outro? Será que aquilo dói realmente? 13. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Gente, o mexeriqueiro, aquele que gosta de fofoca, ele se coça para contar um segredo, nem que seja para aquela pessoa mais próxima. Não, eu vou contar só para fulano, que eu confio, e não vai contar para ninguém. Aí o fulano vai contar para o ciclano, que ele confia, e não vai contar para ninguém, que vai contar para o beltrano, que ele confia, que não vai contar para ninguém. Aí haja ano, trano. Não havendo, 14, não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Lembra também outra passagem que vai e diz: na multidão de conselhos há sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. É outra versão, né? Glória a Jesus. Vamos, 15. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. Tem muita gente que desconhece o que realmente é ser um fiador. Sabe, você ser fiador de alguém é você comprar para o outro aquilo que ele comprou. Essa é a realidade. Só que muita gente acha que é só uma ajudinha. Imagina para um conhecido, para um desconhecido. (16) A mulher bondosa alcança a honra, os poderosos adquirem riqueza. Coloca essa daí na Fiel, Almeida Fiel. ACF. A mulher graciosa guarda a honra,
como os violentos guardam a riqueza. Nossa, é diferente, né? Será? A mulher bondosa alcança a honra, os poderosos adquirem riqueza. Ele está dizendo que a mulher graciosa, a mulher bondosa, ela cuida da honra dela, assim como aqueles gananciosos cuidam das suas riquezas, sabe? E esse é o valor, o guardar a sua honra, a preciosidade. E às vezes a gente pensa que é só para a mulher, mas também homens, crianças, sabe? Que se guardam para o Senhor, que se entregam ao Senhor, que tem uma vida voltada para o Senhor. E você já fica pensando, onde é que começa? 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Muitas vezes nós esquecemos que nós temos que ser como Jesus. E aí a gente é meio cruel e se fere a si mesmo. Sabe quando? Quando você não cuida do seu emocional, quando você não cuida do seu espiritual, quando você não cuida do seu físico. E não é fácil. Cuidado, porque cuidado exige disciplina. E muito se reclamou de disciplina, muito se reclamou de rotina. Mas se essas reclamações não tivessem sido tão aceitas, hoje seríamos pessoas bem melhores, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Só na parte espiritual, o nosso trabalho espiritual em todas as áreas, leitura da palavra, meditação, oração, elas são chamadas de disciplinas. E elas precisam de rotina. Agora me diz uma coisa: escovar os dentes todos os dias é ou não é uma rotina? É ou não é uma disciplina? Tá difícil de começar a fazer exercício? Tá difícil de começar a comer melhor? Acredite, mais tarde vai ser mais difícil. Experiência própria. Tá difícil de começar a orar? Tá difícil de começar a ler a Bíblia? Aproveita esses dias, esses 21, na verdade, esses menos de 10 agora, né? 9 dias que ainda faltam. E começar. Simplesmente. Um dia eu perguntei para alguém como fazer para ter disciplina. Sabe para quê? Arrumar a casa. A pessoa me respondeu assim: não, eu só vou e faço. Tem que fazer, eu vou e faço. Fácil a falar, né? Mas não é óbvio? É só ir fazer. Só tem você para fazer. Vamos dizer que tenha você e o seu marido. Aí vai deixar para ele fazer, ou ele vai deixar para você fazer, e no final nenhum dos dois faz. Não é melhor simplesmente entrar em consenso e fazer? Simplesmente fazer. É que nem a história do trocar a lâmpada. Ah, eu vou trocar, que ele não troca mesmo. Lembra ele. Ah, eu vou ficar lembrando, lembra? Ah, mas eu vou ficar lembrando o tempo todo, chato isso. Lembra. Repetição. As que estou discipulando. Devocional. Repetição. Eu não posso deixar de repetir, porque eu preciso me esforçar para fazer.
Eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar para cuidar do meu físico, do meu emocional, do meu espiritual. Eu preciso. Sabe por quê? Porque eu quero ser como Jesus. Sabe para quê? Para fazer como Paulo. Imitem a mim que eu imito a Cristo. Aleluia. 18. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça tem recompensa verdadeira. O salário do pecador é enganoso e leva à morte. A tua premiação, a tua herança, o teu galardão já está guardado e preparado para você. Não desista dele, continue. 19. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. Está errado, caminha para a morte. Está certo, caminha para a vida. Não mais, caminha para a morte. Está certo, caminha para a vida. Não mais assim, mais assim. Não, caminha para a morte, mais caminha para a morte. Está errado. O comportamento errado caminha para a morte. A consequência dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, se são más, caminham para a morte, é pecado. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Não preciso falar mais nada, né? 21. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Será poupada. Meu Pai, será que eu sou justo? Porque os maus serão castigados. Mas se eu for justo, eu serei poupado. 22, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Vá na frente, eu vou ver, né? A beleza é enganosa. De que adiantará se não houver sabedoria? Há uma necessidade nossa como mulher, e hoje os homens também se cuidam muito, de ter o cuidado, e isso não é errado. Você tem que cuidar sim de você, amém? Do vestir, do cabelo, todo cuidado é bênção. Mas se não tiver sabedoria, se tornará em nada, pura soberba. 23. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Sabe, a pessoa que se encontra em pecado, ela tem uma expectativa, sabe? Não é uma expectativa assim, eu vou para o céu. Não, é uma expectativa de vida boa, de vida tranquila, de divertimento. Sou eu que posso tudo, e na verdade não está podendo nada, porque está totalmente escravo do pecado. E aí no final das contas, quando não precisa nem dar errado totalmente, basta só um pouquinho, para a pessoa se zangar de forma tal, que leva até a crimes passionais, a coisas terríveis, que vão levando
e destroçando vida de filhos, famílias e por aí vai. 24. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Veja como é interessante esse aqui. Esse versículo, ele diz que tem aquelas pessoas que dão com generosidade. São pessoas que gostam de doar. E é incrível como isso realmente acontece, porque quanto mais você doa, mais você recebe. E é muito prazeroso quando você doa, quando você abençoa as pessoas. Na segunda parte desse versículo, ele vem falar outra coisa. Ele vem falar sobre reter, sabe? Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Vou pular lá para Ananias e Safira, que é para ficar mais forte ainda, né? Aquela parte que eles tinham vendido o terreno e foram e entregaram uma parte para os apóstolos. Que maravilha, gente, ótimo, ótimo isso. Só que teve um grande problema. Foi tudo pelo que eu vendi o terreno. Tinha necessidade? Não tinha. Agora vamos voltar para cá. Você tem, vamos dizer, você tem, meu Deus, agora me fugiu. Pronto, frutas. Já que eu comecei falando de verde, vamos para frutas. Você tem em casa um sítio que tem muita fruta. Só que ali você ou guarda para você ou deixa estragar. Aqui ele não fala só de doar, ele fala de vender. Por que você não pode vender por um valor justo para abençoar pessoas? Você pode doar, você pode vender. E sabe o que é interessante? A pessoa retém e desperdiça, perde. Ao invés de vender e abençoar e ser abençoado. Nem doa, nem vende, desperdiça. É pecado. Qual é, gente? Eu me perdi aqui. 25. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. É a mesma coisa. Você ser generoso, você doar, é você abençoar. Vai ter circunstâncias que você será testado. Sabe você comprar uma coisa, pronto. Você comprar um kit de livros. E você comprou aquele kit de livros só porque você estava interessado em um livro. Aquele livro era aquele que você estava interessado. A presença relacional de Deus. Esse é o livro que eu quero. Está tendo promoção. Oh, meu Deus, esses outros eu quero também, mas esse aqui é o que eu quero. Esse é o que eu quero, é meu. Aí o kit de livros chega para você com aqueles livros que você quer, mas aquele que você mais queria, aquele lá, a presença relacional. Quando você abre, aí o Senhor diz assim: esse é do Leandro. Aí você diz assim: esse, Senhor, Senhor, tem certeza que é esse? Tem certeza que é esse? Esse aqui? Não, Senhor, mas qualquer um. Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar a lista de livro para ele. Aí eu vou ver o que é que ele vai escolher. Aí, se ele escolher esse, foi Deus mesmo que disse. Aí, pior que Deus disse assim. Ele escolheu a presença relacional. E o Senhor disse: eu não disse que era dele?
Dá uma salva de palmas para o Senhor. Não era para mim aquele livro, era para ele. A capa do livro traz um emblema. Sabe, e isso pode acontecer com você. De você abençoar pessoas. Sabe, abençoar pessoas que estão perto de você. Abençoar pessoas que de repente chega na sua mente. E você abençoar. Você está numa fila e o Senhor te tocar de você abençoar a pessoa. Corra difícil isso, né? Pagando a conta dela. Pagando uma conta de energia. O Senhor nem sabe. Você nem sabe. Você chega para a pessoa e o Senhor te toca. E você chega e diz: ó, o Senhor me disse que eu tenho que te pagar a conta de energia. A pessoa vai: rapaz, a minha energia ia ser cortada hoje, tu acredita? E aí foi uma bênção para você e para a vida do outro. 26. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Se você tem muito para doar e para vender, então não deixe que a sua cabeça seja abençoada, ou seja amaldiçoada, amarrada em nome de Jesus. Seja uma bênção e seja abençoado. 27. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem procura acha. Por isso, cuidado no que você está procurando. 28. Quem confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Eu não sei se você já passou por isso, mas você já imaginou você precisando de algo? Eu acho que o pessoal que passou aqui pelos casamentos tem umas experiências bem legais em relação a isso. Porque eu acho que acredito aqui que a maioria pensa no seu casamento e diz assim: rapaz, como foi que aconteceu, que deu certo? Ficou muito legal, deu tudo certo. Foi o Senhor abençoando. Foi o Senhor reverdecendo as folhagens dos justos. 29. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. Às vezes tem pessoas que são tão inteligentes, tão espertas, mas acabam se perdendo nas suas próprias incertezas. E acabam servindo aqueles que são sábios e simples de coração. 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Ó Senhor, dá-nos essa sabedoria. A sabedoria de ganhar almas, Senhor. Porque nós temos sede. E às vezes estamos tão sedentos e não sabemos do que é, e achamos que é da tua presença, e te buscamos e queremos te buscar mais e mais. Oh Deus, mas estamos sedentos de cumprir o teu ID, de ganhar almas, de ir e fazer discípulos, Senhor, para ti. Dá-nos, Senhor, essa sede. Enche-nos dessa sede, que essa sede seja reconhecida em nós. Não ficou para trás. Não ficou para trás. Porque o amor do Senhor está em nós. 31. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador.
todas as nossas escolhas têm consequências. Sejam elas boas escolhas ou más escolhas. Todo o nosso plantio tem colheita. Que sementes nós temos plantado? Provérbios 11 nos mostra que nossas escolhas definem o nosso destino. O que você tem feito do teu destino? Como ele tem sido definido? Quais são as suas escolhas hoje? Provérbios 11 nos diz para sermos íntegros em tudo. Sabe, não é numa coisa aqui, outra não. É em tudo. O certo, princípios, sempre. Nos mostra as consequências das nossas escolhas, atitudes, comportamentos. Na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na escola, na sua casa, você e a sua esposa. Quando lemos a palavra, precisamos nos perguntar: quem sou eu nessa palavra? Eu sou o justo ou eu sou o ímpio? O justo, é claro que eu sou justo. Eu estou na igreja, eu estou firme no Senhor. Será mesmo? Será mesmo que eu sou justo? Quais têm sido as minhas atitudes, os meus comportamentos? Eles têm demonstrado que eu sou justo? As minhas atitudes, os meus comportamentos demonstram quem eu sou. Demonstram se realmente eu sou parecido com Jesus. Eu costuro. Jesus não costurava, Lilian. Mas eu costuro. Será que eu costuro seguindo o exemplo de Jesus? Eu cozinho. Jesus não cozinhava, Lilian. E quem disse que não sou eu cozinhando que tenho que seguir o exemplo de Jesus? Ser como Jesus e pregar em todos os lugares, em tempo e fora de tempo. Nós precisamos estar pregando a palavra. Nós precisamos estar entregando, sabe, aquilo que o Senhor nos disse para fazer. Dar as boas novas do Senhor. Porque se a gente fizer isso, haverá consequências. E se a gente não fizer isso, também haverá consequências. Por isso, defina o seu futuro com boas consequências. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. Amém? Nós vamos orar nesse momento. E nesse momento eu quero que você pense nessa pergunta: quais têm sido os meus comportamentos? Quais têm sido as minhas atitudes? Eu tenho tido atitudes de ímpio ou de justo? Eu tenho tido atitudes de pecador? Aí você vai: Lilian, mas eu sou falho e pecador. Nós somos falhos e pecadores. E o Senhor nos ama incondicionalmente. Mas nós não vivemos no pecado.
O pecado na nossa vida é um acidente. Acontece, mas nós nos levantamos e somos curados pelo sangue de Cristo. Somos lavados, purificados por Ele. Aos mais novos, vai ter um momento que vocês vão estar discipulando as pessoas mais preciosas da vida de vocês, que são os filhos. Começa em casa. Aos casais, tem um momento que vocês vão estar discipulando um ao outro. Porque o amor será multiplicado pela amizade de vocês. Aleluia. Busque ao Senhor, Espírito Santo, Espírito de verdade, Espírito de graça, Espírito de perdão. Aleluia. Oh Jesus, seja derramado em nosso meio. Jesus, nós nos entregamos diante do Senhor, e que esse fogo arda em nosso coração. O Espírito de graça seja derramado. Vamos, comece a clamar no seu lugar. Comece a orar, comece a pedir. Vamos. O Espírito Santo, eu quero provar desse amor. Espírito Santo, eu quero provar dessa presença. Vamos, todos. Isso, querido. Eu te convido você a fechar os seus olhos e começar a orar no seu lugar. Oh, isso, vamos, algo íntimo, você e o Senhor. O teu fogo arde em mim e muda meu viver. Diga, sou teu templo, sou teu templo, sou teu altar. Sacrifício vivo quero oferecer. Diga, o teu fogo arde em mim e muda meu viver. Vamos. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e não minha alma.
quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração, pois de que vale ter as poesias mais lindas, mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti. Entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja momento, Apenas lágrimas vazias, não, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e não minha alma. eu quero me entregar a ti. E entregar minha vida como adoração. Só me emociona. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor, enche-nos de ti, Senhor. Aviva-nos, Pai. Oh Deus, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda na nossa dificuldade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos sede e fome, Senhor. Fome de ti, fome de cumprir o teu ide, sede de ganhar vidas para ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a cada dia, a cada manhã, Pai, nós possamos nos entregar, Senhor, nessa luta, Pai, que começa, Senhor, no amanhecer, Pai. Nós já sabemos que as tuas misericórdias estão ali. Oh Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me no meu devocional, a tê-lo como disciplina, Pai, a tê-lo como um hábito, Senhor. Oh Deus, para continuar a fazer, para não desistir, Senhor, porque, Senhor, eu tenho uma necessidade, a necessidade de estar contigo, Pai. Oh Senhor, se não tiver relacionamento contigo, como, Pai? Como eu poderei levar a tua palavra? Como eu poderei entregar as tuas boas novas? Senhor, tenho sede e fome de vida, Senhor. Sede, Senhor, de chegar e pregar a tua palavra, de ir por onde quer que formos, Senhor, e ali entregarmos, Senhor. Precisamos do teu alimento, precisamos estar contigo. Senhor, vem, nos fortalece, enche-nos da tua presença. Sabemos que o Senhor já faz isso. Que estejamos dispostos, Senhor, a receber a tua palavra, a receber o teu ensinamento, Senhor. Oh Deus, oh Senhor, que os nossos comportamentos, que as nossas atitudes, que a nossa vida, Senhor, mostre a ti as pessoas, porque, Senhor, queremos ser como tu és, porque, Senhor, assim tu disseste para te seguirmos e negarmos a nós mesmos. Queremos negar as nossas vontades, queremos negar, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor, que somente supre a nós mesmos, Senhor. Queremos negar a nós mesmos, Senhor, e te seguir, e te receber, e te entregar. Oh Deus, quem nós somos? Quem sou eu? Que eu possa identificar quem eu sou quando ler cada parte da tua palavra. Senhor,
que quando eu estiver lendo sobre Pedro e sobre Judas Iscariotes, que eu consiga ver quem eu sou. Oh, Senhor. Oh, Paizinho. Quem sou eu na Tua palavra? Que eu possa identificar. E se, Senhor, eu perceber que as minhas atitudes, que os meus comportamentos são de um ímpio e não de um justo, que aquilo que eu penso, Senhor, ser justo, tem sido um ímpio mascarado. Senhor, que as máscaras caiam, Pai. Que eu possa identificar em mim o que não Te agrada. E, Senhor, que eu possa me arrepender. Revela-me, Senhor. Mostra-me, Senhor, aquilo que há em mim que não Te agrada. Que eu possa me arrepender, Te pedir perdão e mais uma vez me entregar a Ti totalmente. E mais uma vez ser apaixonado por Ti. Oh, Senhor, como apaixonados, usa-nos como instrumentos. Instrumentos, Senhor, para a Tua glória. Senhor, na vida do meu irmão, do meu próximo, que pode ser pai, mãe, irmão, filho, esposo, colega de trabalho, usa-me como instrumento Teu. Que as pessoas possam ver a Tua luz brilhar em mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Convide alguém para orar. Vamos fazer o círculo de oração. Convide alguém agora. Derá sobre o altar continuamente. Se apagará, não, e não se apagará, não. E o fogo arderá sobre o altar, e continuamente sobre o altar, e não se apagará, não, e não se apagará. Mais uma vez. O fogo arderá sobre o altar, e continuamente sobre o altar, e não se apagará, Não, não, não. e não se apagará. Oh, e toda a terra será cheia do conhecimento e da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra o som da Tua igreja, e toda a terra será cheia do conhecimento e da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra o som da Tua igreja. Ao som das orações, Ao som da Tua igreja, Senhor. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono.
estamos entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono. Na sala do trono, na sala do trono. Deus está trabalhando em nós um ser humano melhor, amém? Deus está trabalhando em você um ser humano melhor. Seja parceiro, seja parceira dele. Diga: Senhor, eu vou te ajudar a me ajudar. Eu quero facilitar a ação do Espírito Santo. Se preciso for, eu vou orar, vou jejuar, vou me consagrar, vou me desligar de algumas coisas, para que o Espírito Santo possa fazer a boa obra sobre a minha vida. Querido, não será força, não será por força nem por violência, mas vai ser por decisão e transformação. Diga: o Espírito Santo está transformando as nossas vidas, em nome de Jesus. Abrace as pessoas que você oraram agora, dê um abraço nela. Oh, nós te adoramos, Senhor. Deixa o Espírito Santo trazer a lembrança à sua família agora. Comece a orar pela sua família. Às vezes um parente distante, às vezes uma tia que parece bem, parece estar bem, mas não está. Comece a orar agora por ele. Pai, nós oramos pela nossa família. Nós declaramos, Senhor, uma ajuda espiritual sobre eles. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, que conhece o coração de todos, quebra, Senhor, todo espírito de idolatria na nossa casa, na nossa família. Quebra, Senhor, outros altares que não sejam os teus, e que o Senhor possa realmente entrar na nossa casa e agir, quebrando toda a religiosidade, quebrando, Senhor, toda a ignorância. Oh, Senhor, liberta a minha família. Você pode dizer isso? Senhor, liberta a minha família. Senhor, lembra da minha família. Vá falando os nomes deles agora. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, vai declarando o nome da tua família agora. Isso, querido. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria orar pelos enfermos agora. Queria colocar o pai da Sol, que é avô dela, que está internado. Quero colocar o avô do Kilber e do André, também está internado. Quero colocar também em oração agora a mãe da Stephanie. Declaramos cura sobre a vida dela. Você pode orar agora? Ore confirmando. Senhor, nós colocamos o nome deles em oração, e nós declaramos, Senhor, o espírito de cura e de libertação. Diga: espírito de cura e libertação. Senhor, se essas enfermidades for algo espiritual, que o Senhor possa fazer a obra completa, a transformação completa, em nome de Jesus, Pai. Mas nós declaramos, Senhor, que o espírito de vida vai na frente. O espírito de vida vai na frente, curando, transformando, convertendo, fazendo com que os corações sejam totalmente conhecidos pelo Senhor. Nós declaramos também, Senhor, cura sobre todos os que estão enfermos. Se você tem alguma enfermidade agora, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Pai, nós declaramos cura em nome de Jesus.
em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, que toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. Nós declaramos cura no nosso meio, cura no nosso meio, em nome de Jesus. Queria que você colocasse as mãos na sua mente. Aí está o campo de batalha. Diga: Senhor, a minha mente vai focar em Ti. A minha mente vai focar em contemplar com gratidão as boas coisas que o Senhor tem feito. Procura agora boas coisas. Enche a tua mente. A palavra diz: encho a minha mente daquilo que me dá esperança. Encho a minha mente de tudo que me dá esperança. E não abro mais lugar para o maligno. Pai, eu repreendo toda ação, toda seta, todo dardo inflamado do maligno na mente dos teus filhos, para que eles sejam totalmente protegidos contra o mal. Diga: eu recebo o espírito de vida na minha mente. Diga: não de morte, mas de vida. Diga: em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Vamos dizimar, bora ofertar. Queria que você agora olhasse para a palavra que foi ministrada. Não retenha, querido. Escuta, eu vou te falar retamente e claramente. Não retém, gente. Se você retém, é como colocar num bolso furado. Às vezes, eu sou uma pessoa, vou abrir o coração para você, eu sou uma pessoa muito prevenido. Eu aprendi isso com meu pai, sabe? Não tem nada muito a ver mas meu pai era muito prevenido. Mas a gente sabe que nessa prevenção, basta uma enfermidade, leva tudo. Né? Às vezes você tem guardado 5 mil, 10 mil, tem exame de 20 mil. Que eu estava vendo uma criança essa semana, exame de 14 mil reais. Uma criança pobre. Tivemos um irmão recentemente que fez um exame de vista de 10 mil reais. Querido, não retém. Não estou espraguejando você, eu estou dizendo que a vida é assim. Às vezes você retém, vem algo e leva. Não retém não, gente. Semeia na terra, que a terra é boa, gente. Semeia na terra, que a terra é boa. Melhor canto você semear a igreja. Isso não é teologia da prosperidade, não, é a verdade. Quer semear na vida de alguém? Procura um órfão, procura uma viúva, a melhor pessoa para você semear na vida dele. Mas não é o dízimo, é esmola. É esmola. Quando você retém, o devorador vem, ó, leva. Pastor, por que você fala isso? Porque eu creio que o que eu tenho, o Senhor protege. Amém ou não amém? O que eu tenho, o Senhor protege. E por isso eu dou com alegria. Nunca me faltou, nunca vai faltar. Levanta as tuas mãos, você que vai ofertar, que vai dizimar. Se você quer envelope, pede aí as meninas que estão com envelope. Se você vai fazer pelo Pix ou pelo Corre Code, está na tela. Mas eu queria que você levantasse suas mãos e dissesse: Senhor, eu não dou com peso, eu dou com alegria. Eu dou com alegria, em nome de Jesus. Pai, nós cremos e por isso te entregamos não somente o dízimo, a oferta, mas o nosso coração, Senhor. Isso em nome de Jesus. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Você que fez pelo Pix, levante sua mão, adore, adore. Glória a Deus. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos naquilo que foi derramado sobre essa igreja. E nós contemplamos, Senhor, a Tua face. Nós estamos aqui para aprender contigo a ser como o Senhor é, como discípulos verdadeiramente fiéis à palavra. Não há uma religião,
mas a palavra. Você pode levantar os 4 cantos da igreja e profetizar que esse vento sopre sobre essa cidade. Que esse vento sopre sobre essa cidade. Um evangelho puro, simples e transformador. Em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção final, mas se você quiser a unção com óleo, porque você está com alguma enfermidade, você pode vir à frente, nós vamos orar sobre você. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Já quero convidar os presbíteros para vir orar.